4. Vamos começar aí para. Tem bastante coisa aí para a gente falar. Sejam bem-vindos todos, dando algumas informações. Então, como o Carrossone já falou, as perguntas interajam com a gente com o chat, né, no nosso Q&A, né? O Moisés, Marcão, o Aiello, equipe aqui de apoio, na nossa equipe aqui de arquitetos de soluções, vão estar apoiando vocês aí nas dúvidas que vão aparecer aí durante o evento. No finalzinho, se der tempo, a gente responde também as dúvidas mais interessantes, tá? Reações aí, podem bater palma aí através do íconezinho aí de reações do próprio Zoom, tá? A gente tem o nosso QR Code aqui para o nosso grupo de LinkedIn aqui no Lake House Brasil. Junto comigo aí tem nosso amigo Luiz Carrossone. Se apresenta aí, Carrossone. Bom, bom dia a todos. Meu nome é Luiz Carrossone. Prazer estar aqui com todos vocês. É uma honra também estar ao lado do Assunção, do Aiello, Moisés e o Marco. A gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que eu gosto bastante, né? Meu histórico vem de Data Warehousing e espero contribuir com conhecimento com todos aí. Valeu. Obrigado aí, Carrossone. É um time de peso aqui hoje, gente, para falar aí sobre o assunto aí de Data Warehouse. Então, né, por que esse tema muito frequente, né? Quando a gente fala aí de Data Lake, Big Data, né? Sempre existe uma grande separação, né? Quase que um rótulo, né? Que Big Data são para dados não estruturados, para a equipe de ciência de dados, para a parte de Data Lab, mas poucas pessoas ainda, né, questionam muito sobre a melhor adequação, né, o posicionamento de um lake house para esse contexto, né, para conseguir entregar na mesma velocidade, com a mesma performance, com o mesmo custo para as equipes, né, de BI, né, de dashboards que vão consumir as informações através de ferramentas de data visualization. Então, a gente está aqui hoje justamente para quebrar esse paradigma e responder de uma vez por todas que sim, o Lakehouse é justamente para isso, ele unifica todas essas plataformas, tanto não interessa se o dado é estruturado, não estruturado, semi-estruturado, streaming, tudo isso a gente consegue entregar numa mesma plataforma, unificando os ambientes e com a mesma performance e redução de custo lá na ponta para os usuários de negócio, tá? Esse é o tema principal na nossa palestra de hoje. Uma pergunta frequente, a gente já está antecipadamente informando para vocês que esse material que está sendo apresentado agora, assim como alguns links e materiais adicionais, estão nesse repositório, tá? O github.com, databricks.br, na pastinha, né, no repositório de DW. Falando um pouquinho aqui agora de todo esse tema, né, e antes de falar de Data Warehouse em si, é para você conseguir entregar, né, os dados, né, na ponta lá para as áreas de negócio, na parte de visualização de dados, né, tem todo esse caminho, tem todos esses pilares e funcionalidades que precisam ser validados, que precisam ser, que são a fundação, né, da sua estrutura, da sua arquitetura de dados, tá? Então a gente vai abordar hoje, né, não só a estrutura e arquitetura de data lake, né, de lake house, mas também tudo que todos os pilares envolvidos com isso, que é governança, performance, custo, data quality, e falando um pouquinho dos diferenciais que a Databricks está trazendo para esse mundo de data warehouse. E começando um pouquinho de data warehouse, né, é, só para alinhar assim, os conceitos, como é que uma estrutura, né, de DW ela geralmente se apresenta em termos de fluxo de transformações de dados, tá? Geralmente começa com uma área de staging, né? O Oracle, aliás, o Operational Data Store, que é uma camada de armazenamento de dados basicamente não estruturados ou ainda não trabalhados, que são dados operacionais, o Data Warehouse como uma primeira camada de enriquecimento e os data marts como uma camada já de negócio com os dados tratados. Geralmente aqui já está numa modelagem multidimensional e o que a gente vem ainda encontra muito nas arquiteturas, né, de DW são os cubos dimensionais, né? O que a gente chama de MOLAP, né, para entregar aí essas visualizações de dados.
Carrossone, você também ainda encontra muito, ainda tem encontrado muito aí nos clientes aí, análise services, outras tecnologias. O que que você me fala um pouquinho disso? Bastante. É comum, principalmente nas áreas departamentais, né? Eles, para aumentar a performance, terem que recorrer a esse tipo de estratégia, que é comum, hoje, até hoje em dia. O cubo MOLAP, ele basicamente ele vai pegar as dimensões combinadas e vai calcular para que você não precise, na hora que você está fazendo uma consulta no teu dashboard, né, no seu painel, não precisa fazer uma agregação. Então, se eu quiser assim, os dados de venda do meu último mês, então isso já está tudo pré-calculado no MOLAP e é assim que ele consegue te entregar essa funcionalidade, né, essa agilidade na consulta, né, performance. Só que com a evolução da tecnologia, aí eu estou falando tanto de hardware quanto de software, a gente consegue simplificar muito todo esse fluxo, né, de ETL, né, de pipeline, de ingestão e carga dos dados, tá? A proposta do Lakehouse, ele é bem parecido, por isso que a gente colocou isso lado a lado em termos de camada. A gente tem, similar uma área de staging também, a gente chama isso muito mais de landing zone, né? E as camadas, né, de dados brutos, né, dados tratados e dados enriquecidos para o negócio, a Databricks chama isso de bronze, silver e gold, tá? Ou seja, ele mantém o mesmo framework de maturidade e nível de transformação de dados, tá? E também os mesmos processos, né, similares de ETL, tá? Só que tudo isso já armazenando numa tecnologia que a gente chama de Delta Lake, tá? Que é uma tecnologia open da Databricks, que você consegue armazenar os dados raw, não proprietários, ou seja, você não tem lock-in, são dados abertos, no formato aberto, e consegue entregar a mesma ou melhor performance do que você tivesse colocando essa quarta camada aqui de uma camada multidimensional. Por trás disso, a gente está falando aí de uma Apache Spark, tecnologias que conseguem fazer processamentos paralelos, tá? E com máquinas que não precisariam ser tão grandes quanto você precisaria de um servidor para você oferecer essa mesma performance no mundo tradicional aí de DW, tá? Esse conceito, né, de Lakehouse foi trazido pela própria Databricks alguns anos atrás, tá? E ele se firmou isso muito como conceito, outros nossos concorrentes falam um pouquinho disso, mas a Databricks está muito bem posicionada como líder aí nos principais institutos aí de pesquisa de mercado, tá? Inclusive, nós fomos os criadores desse conceito, né, como a Assunção comentou, e tem um paper bem interessante, falando sobre isso quando ele foi lançado. Boa, boa, Cassone. E reforçando, né, esse conceito aqui de evolução do Data Warehouse, tá? Essa tecnologia de Data Warehouse, ela teve seu auge aí em meados aí dos anos 80, né, como uma única tecnologia, né, de dados gerenciais, né? E você tinha aquele divisor de águas, né, do dado transacional e do dado gerencial. Isso foi evoluindo para Big Data, né, nos ecossistemas de Hadoop, para lá para os anos de 2011 começou-se muito a falar no conceito de lake, data lake, que era um armazenamento muito mais barato, né, do que o próprio Big Data, que era uma tecnologia difícil de administrar. E a grande evolução, né, dos anos 2020 para cá é esse conceito de lake house. Você consegue unificar numa mesma base de dados, né, tanto os contextos, né, de não estruturados, dados streaming, dados preparados para o mundo de BI, né, e preparados também para a equipe de ciência de dados, numa única plataforma, num único repositório, tá? E a gente consegue e está conseguindo superar cada vez mais, né, entregar essa performance cada vez mais através das tecnologias. Quer comentar essa evolução também, o Carrossone? Perfeito. Aqui é um exemplo, um comparativo das métricas que nós temos dos nossos clientes, das mesmas queries sobre o tempo, né? E como vocês podem ver, as queries tiveram um aumento de performance significativo, 73% mais rápido, na mesma plataforma, sem a necessidade de mudar o que ele estava executando. E com isso, automaticamente os clientes ganham performance, de uma maneira bem simples e rápida dentro do Lakehouse. Quer dizer, são que usando mesmo hardware, o mesmo compute, você consegue estar cada vez mais entregando performance sem grandes alterações. É puro algoritmo, Exato. pura otimização, correto? Exatamente. É isso mesmo. Boa.
E Uma como é que a gente dessas, consegue entregar isso agora, hein? Fala aí dessas novidades. boa, perfeito. Uma dessas otimizações, né? E aí da- do que veio de novidades dentro do Databricks SQL e do mundo de Data Warehousing é o Predictive Optimization ou Predictive I/O. É a gente integrar toda a inteligência que nós temos, né, dentro da Databricks, em termos de produto e também de software, com capacidade de machine learning e a generativa aplicando no produto, né? Então a gente realmente utiliza o que nós pregamos. E a ideia é aplicar toda a parte de roteamento de queries automaticamente, né? Verificar qual query é uma query ofensora e com isso colocar ela em algum recurso que separado que vai processar essa query das demais e também fornecer capacidades e técnicas para escolher automaticamente o layout dos arquivos, né? Como que ele vai ser formatado, se vai ser otimizado para leitura, otimizado para outras tarefas, e os dados vão ser agrupados de uma forma inteligente, reduzindo custos, né, em termos de performance, e também reduzindo toda a parte de storage necessário para o armazenamento desses dados. Quer dizer, é utilizando a inteligência artificial para otimizar a própria performance da plataforma, correto? Exatamente. Pô, bacana isso. E o que é esse tal aí de Liquid Clustering? O Liquid Clustering é uma das novas técnicas também que nós trouxemos dentro do Data Warehouse no Databricks, que é uma técnica que elimina a necessidade de particionamento, né? No Databricks, uma das principais dúvidas era por qual coluna eu vou particionar, se vai ser uma coluna muito seletiva para melhorar a performance da query, ela pode ter uma alta cardinalidade e, com isso, criar arquivos pequenos, que no final das contas é um dos grandes ofensores do Lakehouse. Liquid Cluster, ele faz a junção desse mundo de particionamento também com clusterização, aonde ele cria esses índices basicamente para otimizar as queries e sem a necessidade depois de você ter que ficar alterando essas partições de acordo com o tempo. Ele vai fazer isso automaticamente para você conforme essas queries são executadas. Claro, você pode fazer manualmente, mas ele não reescreve os dados que já foram escritos. E isso acaba sendo muito simples e muito rápido de se adotar o Liquid Clustering. Show. Quer dizer que eu deixo de usar as partições. Então ele equivale a um. É como se fosse um índice de banco de dados relacional? Equivale a isso? Exatamente. É como se fosse um índice de banco de dados relacional, otimizado não somente para as consultas, mas também para a escrita de uma forma bem simples e prática. Bacana, hein? E a parte de federação de dados? De federação de dados, o Lakehouse Federation também é uma das novidades dentro do Data Warehouse em Databricks, onde você tem a possibilidade de explorar bases externas ao Databricks, bases de dados, fazendo essa exploração de maneira otimizada, com pushdown nessas bases de dados, né? Só que as queries feitas no Databricks SQL e governada pelo Unity Catalog, né? Todos os usuários vão ser governados e você pode selecionar quais grupos de usuários ou quais usuários podem utilizar essa conexão para fazer essa exploração de dados e, com isso, verificar quais dados podem ser utilizados ou não e criar esse pipeline depois para a entrega desses dados. Quer dizer que nesse primeiro momento eu crio apenas a conexão a isso, por exemplo, com Postgre, MySQL, até com BigQuery, eu crio uma conexão sem precisar, no primeiro momento, replicar os dados. E isso tudo aparece no meu catálogo de dados, é isso? Ele aparece no seu catálogo de dados e você pode já fazer as queries de uma maneira bem simples e rápida. Show de bola, hein? E aí, falando ainda, né, além desses diferenciais, né, vamos enfatizar mais alguns que a gente tem ainda trazendo a plataforma Databricks para esse mundo aí de Data Warehouse, tá? Então, enfatizando, a gente traz essa arquitetura, estrutura, né, essa arquitetura de dados, que na realidade é uma plataforma, tá? O Databricks ele se posiciona para a plataforma, porque ele entrega, né, funcionalidades completas que você precisa, que vai desde a parte de ingestão, orquestração dos dados, processamento dos dados, tem a parte de, né, de colaboração para as equipes de machine learning, toda a parte de framework esteiras, tá?
com uma excelente integração com ecossistemas, tá? E um dos pilares e diferenciais que tem feito aí Databricks, né, ser um dos top trends aí do momento, principalmente nesse mundo de dados, é essa facilidade de uso, né? E sem falar aí do desempenho e escalabilidade que, né, essa estrutura do Apache Spark consegue entregar lá na ponta. E o grande diferencial, eu acho que é um divisor de águas quando a gente fala do mundo de Big Data, né, e de Lake, né, o Lake comum, mais tradicional, é a parte de governança de dados, né, que é a governança de dados centralizada, que a gente entrega através da funcionalidade do Unity Catalog, que está nativa dentro da ferramenta, ela está cross. Então, todos os dados que entram, todos eles ficam governados pelo Databricks, tá? E um DNA que eu acho bem legal no Databricks, que eu acho que é muito bem visto pela nossa comunidade, é o fato da Databricks, todos os projetos e produtos, né, que compõem a plataforma, serem open. São open desde a parte de formato de armazenamento de dados, como são open nos projetos. Isso nos facilita, né, e cria um potencial e uma amplitude na integração com todos os fornecedores e ecossistemas, né, e players do mercado aí de dados. Então, assim, apesar da Databricks ter o seu próprio orquestrador de dados, então, se o cliente quiser, ele pode combinar a sua plataforma de uma forma flexível e passar a orquestrar também ou pelo Airflow. Então, assim, Databricks também possui, a gente vai falar um pouquinho aqui, né, da parte de visualização de dados, né, de dashboards, mas você pode também compor e continuar utilizando, né, de forma nativo, né, com Power BI, com Tableau, com Click, se conectando direto, né, ao Lake, tá? Esse DNA Open é muito importante, inclusive um dos últimos projetos que nós abrimos foi o do Unity Catalog, que é essa parte de governança. Ele já é open source também e está evoluindo muito rápido. Bacana. Mais na frente aí o Carrossane vai falar um pouquinho até dessa integração aí do Power BI, do Click, junto com o Databricks. Mas vamos lá, não parou aí não. Outro item também, né, que é uma dor aí frequente, sempre está vendo, né? Redução de custo, né? Quando se fala de plataforma, né? As áreas de tecnologia, o pessoal de infra sempre pensam nisso, tá? E a Databricks ela se posiciona até um pouquinho melhor. A gente não fala em redução, a gente fala em eficiência dos custos, é utilizar os seus recursos, né, a sua plataforma de infra da melhor forma possível. Então, são funcionalidades que já são nativas e configuráveis dentro da plataforma. Você consegue dividir todo o teu workload, todos os seus processos em pequenos computes, em pequenos clusters. Então, conforme a característica e a necessidade do teu processamento. Fora as questões, né, as funcionalidades e os parâmetros que você coloca de auto-scale, ele faz uma escalabilidade flexível. Então, a máquina, se começa a entrar vários usuários ao mesmo tempo, então a máquina ela aumenta, né, faz o auto-scale de uma forma automatizada. Quando você diminui a quantidade de clientes ou o volume de processamento, ela baixa. Você pode também colocar cláusulas de auto-terminate. Ah, se a máquina ficar sem processar durante 10 minutos, então ela automaticamente desliga. Isso traz uma eficiência de custo, você vai pagar realmente por o que você vai estar utilizando, tá? Em termos de tempo de execução. Fora as regras de acesso, você pode criar políticas de acesso, né? Uma máquina um pouco mais parruda, né? Com GPU, eu vou habilitar só para uma equipe de ciência de dados para rodar alguns modelos, né? De Deep Learning, né? Mas para os usuários comuns que vão trabalhando só mais com dashboards, aí eu coloco um compute um pouco mais simples, né? E esse tagueamento também traz uma observabilidade muito grande, né? Como esse dashboard que vocês estão vendo, tá? A gente consegue trazer, né, para o cliente essa visão de custo por usuário, por departamento, por centro de custo, tá? Trazendo toda a parte de rastreabilidade. E fora que está vindo agora uma novidade, né, de controle de budget. Quer falar um pouquinho aí dessa novidade aí, Carrossone? Boa. Essa novidade é bem interessante, é onde a gente, como a plataforma evoluiu e continua evoluindo para a utilização de serverless, né, que basicamente é você não ter a necessidade de criar os recursos de processamento também na sua própria nuvem, a Databricks cuida disso. A ideia é você monitorar, né, toda a utilização desses recursos, né? E com isso a gente, a partir do controle de budgets, num primeiro momento nós estamos
forçando o tagueamento de tudo que é utilizado dentro do Databricks para que você possa criar budgets, né? Criar um centro de custo ou ter um controle em cima disso, tendo alertas de quando passar a utilização, né, desse limite. E com isso você tem uma visibilidade muito maior, né, do que está sendo utilizado, como está sendo utilizado e tomar alguma ação a partir desses alertas. Visibilidade e previsibilidade, não é isso? Correto? Beleza. E a parte de modelagem de dados, isso também é uma pergunta bem frequente, né? Porque no mundo tradicional, quando a gente constrói, né, no banco de dados, você tem as tabelas de entidade de relacionamento e usa, é muito utilizado nesse mundo de DW, né, as modelagens clássicas, né, de estar esquema, né, o modelo estrela, onde você tem uma tabela de fato no centro e as tabelas de dimensão, que são as perspectivas da sua análise. Então, eu quero ver as minhas vendas, né, que é a tabela de fato de vendas, pela minha dimensão, pela dimensão produto, pela dimensão localização de onde está a minha loja, né, ao longo da data, né, por um determinado grupo de clientes ou um cliente em específico. E geralmente você faz essa modelagem, você tem essas tabelas físicas, né, dentro do seu data warehouse, e tem as chaves de relacionamento entre elas, né, que a gente chama das FKs, né, as foreign keys, são as chaves estrangeiras que apontam para as dimensões e as primary keys lá para você identificar as transações na sua tabela de fato. Então, sim, sim, isso é possível de você manter esse mesmo tipo de modelagem no seu metadados, você de uma forma declarativa, e isso fica enfatizado até no catálogo de dados. Você consegue ver essas marcações e ferramentas como, por exemplo, o Power BI, uma vez que isso esteja declarado, né, no seu metadado, ele automaticamente enxerga e facilita muito a vida do seu usuário final na hora de ter que relacionar essas tabelas na sua camada de apresentação. Beleza? Mas não é só isso, né? Outro tema também frequente quando a gente conversa sobre modelagem de dados, tá? Tá muito agora, voltou, né? Agora na moda, né? O One Big Table, né? Alguns anos atrás aí era o famoso tabelão desnormalizado. Em vez de você ter o trabalho de cruzar as informações, né? De fatos e dimensões, você gerava uma única tabela, trazia, né? Os contextos, tirava os IDs ali para simplificar. Esse tabelão, ele foi muito utilizado, principalmente para quem faz ciência de dados, né? Modelos de machine learning, é muito mais fácil você entregar para o seu modelo, né, para o seu algoritmo, algo já desnormalizado assim. Mas também está sendo utilizado, a gente vê algumas ferramentas de visualização que você já pluga direto numa OBT, né, numa Big Table, para facilitar também esse mundo aí de consultas, tá bom? E aí vamos falar também de outro tema que às vezes é deixado de lado na parte de qualidade de dados, tá? Então, assim, dentro, né, desses pipes, né, como que a gente consegue automatizar isso para que isso não seja um trabalho manual? O que você tem visto aí nos clientes aí, Carrossone? Perfeito. É, exatamente isso, né? A qualidade de dados, ela é deixada de lado no início, né? Quando você vai implementar um data warehouse, mas depois ela se torna um problema, né? Normalmente a gente vê isso. E aí vem as perguntas, poxa, como que eu automatizo, ou eu monitoro, né? Como os dados estão sendo carregados? Eu posso colocar como eu posso colocar alguma validação? Como que eu posso bloquear dados que eu já sei que não devem ser carregados, né? Essas perguntas vêm normalmente depois que se tem implementado o Data Warehouse dentro do Databricks. Isso aí, né? Então não adianta deixar os dados entrar para você se preocupar depois, né? Elas, né, lixo que entra ou lixo que sai. Então, a preocupação, né, do engenheiro de dados, quando está trazendo um novo contexto de dados, uma nova entidade, é já colocar esses controles em tempo de carga, tá? O Databricks ali traz um framework chamado de Delta Live Tables, que, né, um exemplo aqui do lado, você consegue colocar uma cláusula de constraint na sua criação da sua tabela e você consegue fazer teste, né, de expectativas como esse que a gente está mostrando aqui, até de regras de negócio. Não é simplesmente saber se o campo está nulo, né?
Por exemplo, aqui eu criei uma constraint chamada, né, de validação da data de abertura de uma conta, tá? Onde, né, eu espero que a coluna de data da conta ela não seja nula e, além disso, né, a data de fechamento, né, que estiver preenchida, ela seja maior do que a data de abertura. Caso isso não aconteça nesse exemplo, então eu consigo dar alguns direcionamentos no momento do pipeline. Eu posso direcionar, né? Se essa cláusula for violada, eu simplesmente ignoro a linha, dropo a linha, não deixo entrar esse registro que não está com essa regra validada. Ou eu poderia botar uma cláusula aqui de deixa passar, mas dá uma marcação, tipo, boto numa quarentena, ou nos dados mais críticos, isso quando uma chave, sei lá, uma chave primária que você vai precisar utilizar dentro do teu contexto de negócio, e esse dado é muito importante, eu posso parar todo o meu pipeline, eu posso pedir para parar o pipeline, porque isso já dá um indicativo de que alguma coisa aconteceu, tá? Ou mudaram o layout, alguma coisa assim. E todos essas cláusulas, né, de constante de validação que você cria no momento de código, ele automaticamente são refletidos na parte de visualização de dados. Então, numa primeira monitoração ou em momento de teste de carga, vocês podem ver os índices, né, de qualidade que vocês criaram, né, como esse, por exemplo, de data de abertura de conta, que tem outros quatro, e vai mostrando em momento de carga o percentual de registros que não atenderam aquela determinada cláusula, né, de expectativa de qualidade. Bacana isso, né, o Calçone? Sim, perfeito. Isso ajuda bastante, né, nessa parte de prevenir que os dados já são carregados. Se eu já conheço como que minha informação tem que ser carregada, eu já posso prevenir que ela não seja carregada com resquícios ou dados que eu espero que não sejam afetados a partir da fonte original, que pode acontecer. E se caso acontecer, hein, o que que a gente faz, hein? Fala um pouquinho aí do Lake Exatamente. House Monitoring. Pode acontecer, né? E às vezes acontece, né? Algum erro Dado no não previsto, pipeline, né? Cláusula não dados não previstos. prevista. Exato. Ou o pipeline não rodou, né? Por algum outro tipo de problema no dia anterior e os dados vieram nulos ou não vieram, né? O count foi zero. A gente trouxe o Lakehouse Monitoring para esse tipo de situação, né? O Lakehouse Monitoring é uma ferramenta totalmente gerenciada pela Databricks, onde você pode escolher tabelas ou um conjunto de tabelas para monitorar. E ele possui métricas pré-definidas, como desvio, né? Contagem de nulos por colunas e tudo mais, para que você não somente monitore a partir de um dashboard já criado pela Databricks, mas também emite alertas a partir dessas métricas. Tanto para tabelas, né, a detecção de métricas com dados normais, ou para modelos de machine learning com drifting, né, detecção de drifting, para que você também tenha esse controle de qualidade do seu modelo de machine learning. E como é que ativa isso? É muito complicado? Não. Em 2 cliques você consegue ativar. Você consegue criar suas métricas customizadas também, se você quiser. E também, via API, você pode ativar o Lakehouse Monitor. Isso é por tabela, por modelo? Como é que é? Pode ser por tabela diretamente ou a partir de um catálogo. Você monitorar tudo que está dentro do catálogo. E esse Catálogo barra dashboard aí esquema, tem que montar e já vem? Como é que é? ele já vem prontinho. Só se você quiser alterar para sua necessidade, mas a maioria das métricas já estão nesse dashboard. Bacana, hein? Não tem desculpa agora, né? Eu acho que isso ajuda muito, assim, até num processo de investigação, né? Caso você tenha encontrado, ó, agora começou a surgir lá os dados estranhos lá no meu dashboard, muito dado zerado, pô, e eu quero identificar a partir de quando começou a ser carregado. Então, acho que com essas fotografias, né, que são tiradas da tabela, né, que você pode programar quase que diariamente, você facilmente consegue identificar a partir de quando esses dados começaram a entrar inconsistentes no seu lake, correto? Perfeito. É isso mesmo. Beleza. Vamos lá. Então falamos de qualidade e agora performance, né? Esse é um dos carros-chefes aqui da nossa plataforma Databricks, né? Performance e volumetrias altas é com a gente. Quer falar um pouquinho também disso, Calçone?
Perfeito. O que a gente trouxe aí de Performance, inovação nisso? exato. Performance é sempre como a Assunção comentou, o carro-chefe, né, quando se fala em Data Warehouse. E é uma das principais características no Databricks também, né? A gente, quando criou o Databricks SQL, foi focado em performance, e a ideia é sempre ter o melhor, e é um dos mantras da equipe de Data Warehouse na Databricks, ter o melhor custo-benefício na nuvem, né? Ou melhor TCO, dentro de um workload de Data Warehouse. Aqui nesse slide, a gente está vendo uma comparação da performance de um de uma solução nativa de Data Warehouse na nuvem, famosa, e o Databricks SQL, em 2022, como vocês podem ver, ele foi lançado, ele tinha uma performance um pouco pior do que esse Data Warehouse. Mas com o avanço e aquele 73% que o Assunção mostrou lá em cima, hoje ele é 60% mais rápido em termos de performance do que esse Data Warehouse nativo. Mas quando a gente fala de performance, não é só rodar a query e ser mais rápido. Como vou colocar mais workloads nessa plataforma, se ela vai aguentar ou não. Porque eu posso, obviamente, tunar uma query, só que conforme novos workloads forem surgindo, ele acaba não respondendo com o tempo de resposta ideal. No próximo slide, a gente consegue ver que o Databricks com as consultas de BI simultâneas, ele consegue se manter linear, tanto no tempo de resposta, como também na capacidade de adquirir novos usuários. Isso é muito importante quando vocês forem fazer benchmark de soluções de Data Warehouse na nuvem, pessoal. Não é somente rodar a query foi mais rápido ou não. É vou colocar mais workloads, diferentes queries dentro dessa solução e ver se realmente essa solução ela vai suportar a minha carga corporativa de data warehousing, tá? E como vocês podem ver, a outra solução a partir de 64 usuários concorrentes, ela começou a exponencializar, e isso é que a gente chama no mundo tradicional de gargalo. Ela começou a ter um gargalo de responder, e quanto novas queries vêm, ela não consegue mais responder e acaba se perdendo no total da sua execução. Boa. Isso aí, traduzindo assim, na POC tudo funciona, né? Quando você bota 1000 linhas e dois usuários, qualquer ferramenta responde, né? Mas quando a gente Exato. trabalha com uma volumetria alta e com uma alta quantidade de usuários concorrentes, a gente mostra muito mais estabilidade e consegue manter a mesmo nível de performance. Beleza. E aí, falando um pouquinho agora também de outra novidade aí do tipo variante, hein? Explica pra Exato. gente aí o que que novidade é essa. O tipo variante é um novo tipo de dados, né, dentro do ecossistema Apache Spark, ele é open source, onde trabalhar com dados não estruturados ou semi-estruturados no Databricks, isso já não é novidade. Mas trabalhar isso em forma de SQL, principalmente dados semi-estruturados, a gente tinha que converter o JSON para uma coluna string e com isso fazer a query nessa coluna string, né? Eu posso trabalhar em struct de uma maneira otimizada, mas aí já não é mais SQL. É, se eu quisesse trabalhar com SQL, eu tinha que passar para string. O Variant ele já elimina essa necessidade. Ele é um novo tipo de dados, onde você pode armazenar o JSON em um formato binário e fazer as queries de maneira otimizada dentro dessa coluna. E com isso, tem uma otimização em comparação de performance de 8 a 10 vezes mais rápido do que se fazer a query em string dentro do Databricks. Show. É um mundo estruturado e semi-estruturado na mesma plataforma. Exato. Boa. A parte de Geospatial também é bem legal, não é novidade. Há um bom tempo aí, Databricks também tem essas funcionalidades de Geo. E a gente vem também melhorando cada vez mais e trazendo mais funcionalidades, fazendo parcerias com grandes empresas também fornecedoras de ferramentas de visualização voltado para análise geoespacial. Tem algumas funcionalidades que eu acho bem bacanas, a parte de indexação H3, você cria uma chave única para uma micro-região e facilita muito a análise de gel, até clusterização, modelos de clusterização e segmentação de clientes também baseado em geolocalização. Também tem bastante funcionalidade legal, né? Casos de uso, parte de logística, parte de geolocalização, né?
análise de novas eh, lojas, né, a partir de um perfil de utilização lá daquela região. Tem bastante caso prático aí aplicado, e mais uma vez, com uma volumetria muito alta, nada melhor do que você ter um lake house performático para entregar essa performance analítica. Beleza, agora governança, outro tema também extremamente frequente, né? E como eu já falei, né, é um divisor de águas quando a gente está falando de Big Data, Data Lake para o mundo de Lake House, tá? Esse é a grande questão de como você entrega toda essa flexibilidade, toda essa parte colaborativa, cria um Data Lab, mas sem esquecer de você dar essa governança aos dados, né? E governança não é como alguns players de mercado falam que é simplesmente colocar um catálogo de dados, um dicionário de dados. Não, é uma série de disciplinas, né? Envolve a parte de data quality, como a gente já citou, a parte de segurança de dados, você conseguir ver toda a parte de rastreio, né? A linhagem dos seus dados, conseguir você identificar quem que tem acesso aos dados, quem deveria ter acesso aos dados, fazer logs de auditoria, quem acessou aquele dado, né? E conseguir procurar, né? Dar uma camada semântica para as áreas de negócio conseguirem encontrar os dados e conseguirem entender o contexto dos dados e fazerem novas análises em cima disso. Então, são uma série de disciplinas que a gente traz hoje nativo dentro da plataforma Databricks. Tá? E aqui é só uma visualização, como que a gente entrega, tem um catálogo de dados dentro do nosso menu, onde o que o usuário que tem acesso consegue entregar. Então, você vê a popularidade daquele contexto de dados, tem uma breve descrição, a gente usa informações de Generative AI, né, como esse botão que você está vendo aqui, para preencher os comentários que não estão sendo utilizados. Como a gente já mostrou lá no nosso, quando a gente falou de modelagem, as chaves de primary key e foreign key, elas ficam evidenciadas também no catálogo. Tem a parte, né, de detalhes físicos e onde que está armazenado lá na minha storage. E também tem na parte de insight algumas informações extremamente úteis quando você está falando de uma alta volumetria e variedade de contexto de dados, né? Porque quando você começa o seu lake, né, são 50, 100 tabelas, né, e chega um ano de projeto, são mais de 2.000. Você já não sabe mais quem é o dono, se aquela informação, aquela tabela está sendo utilizada, quais são os usuários mais frequentes, quais são os cruzamentos que são mais feitos, né? Como é que está a utilização dela ao longo do tempo, quais são as queries que estão sendo submetidas para aquele contexto de dados. Então, para quem está administrando esse ambiente todo, né, e quer fazer, por exemplo, uma análise de impacto, de mudança daquele objeto, essa é uma informação extremamente importante, que ela é calculada de forma automática por esse tema de governança, que é o Unity Catalog, já está embutido aí na plataforma, tá? E mais uma ilustração aqui também, na parte de linhagem de dados, ela é calculada de forma automatizada, então não importa se você fez uma carga na mão com uma query, né, se você utilizou um notebook, Python, se você usou um DLT, ele vai sempre mapear, né, essa tabela, na tua tabela, por exemplo, o Silver, né, que a camada é enriquecida, de onde que ela veio. Você pode clicar num determinado campo, ele te mostra de onde que veio aquele registro, como é que foi calculado. Então, para você fazer uma análise de impacto ou entender de como está sendo calculado aquele dado, é uma ferramenta extremamente útil. Tá? E Gen AI, também, Generative AI, que é inteligência artificial, né, generativa, todo mundo está falando e não poderia estar de fora dentro da plataforma Databricks, né? E muitos falam assim, né? Todo mundo fala de Generative AI, mas poucos realmente estão utilizando de alguma forma, de forma correta. Então, o Databricks ela está utilizando de uma forma cross e correta dentro das próprias funcionalidades, dentro da própria plataforma. Seja em forma de um assistente virtual, os assistentes virtuais, como, né, os conhecidos Copilot, que ajuda, né, o time lá de dados e os desenvolvedores, ele está presente na nossa camada de SQL. Então, se você está escrevendo SQL, fazer uma análise exploratória ou montar um novo pipeline, a gente tem um assistente. Você está usando um notebook, está escrevendo isso em Python, né? Você tem um assistente lá, faz um algoritmo para fazer uma ingestão de um arquivo JSON, ele vai te dar um código. Você vai rodar o código deu erro. Tem um assistente para te ajudar a fazer o debug e sugerir uma correção do erro.
né? Na parte de catálogo, como eu já falei, né? Tem um dado que não está comentado, né? Um dicionário de dados que eu quero colocar por tabela. Tem um Generative AI também para te ajudar, tá? É tipo um chat GPT-like, só que ele trabalha dentro da plataforma Databricks, te ajudando a administrar a plataforma no seu dia a dia, tá? E os assistentes, os assistentes inteligentes, que estão baseados nesse catálogo, nessa catalogação, né, unificada, que te ajudam também a encontrar, né, você bota, sei lá, onde que tem uma tabela que esteja falando sobre receita, ele vai te dar, mostrar as tabelas, as queries, os notebooks, os painéis, tudo que ele encontrar dentro da nossa plataforma que está lá governada lá pelo Unity Catalog. Isso mesmo, e É, só para complementar, essa pesquisa, ela também, como o assessor comentou, é inteligente porque ela também verifica as outras pesquisas que foram realizadas e traz a partir da relevância, né, que foram os objetos que realmente foram utilizados a partir de uma pesquisa anterior. show de bola. E, né, voltando ao nosso, né, o pipeline de um lake house, né, nas camadas bronze, silver e gold, que a gente às vezes tem encontrado, né, que o processo, né, na realidade, o projeto de lake house nunca é um projeto, né, é um programa, né, porque é uma melhoria contínua, né, toda hora está entrando um dado novo, entrou um conjunto de dados ou novas necessidades surgem das áreas de negócio, né, hoje você atende, sei lá, um departamento financeiro, amanhã você vai falar com o departamento de logística, de RH, então você está sempre alimentando com novos dados o seu lake sempre crescendo e dando mais informações para as áreas de negócio, né? Então, um dilema que existe, né, de como você melhorar e entregar de forma mais rápida, mais democrática essa informação para as áreas de negócio. Porque assim, uma vez que você modelou, trouxe, né, o dado bruto, né, o enriquecido, por exemplo, uma tabela de faturamento para uma camada silver, né? Mas como é que você quer que eu agregue? Então, aí entra um analista de negócio, vai entrevista as áreas de usuário, faz uma especificação funcional, pergunta lá quais são os indicadores que você quer ver no seu painel, quais são as análises que você precisa fazer, que dados você precisa cruzar. Isso é um processo, às vezes, longo e pior, né? Às vezes a área de negócio que está utilizando, né, essas tecnologias pela primeira vez não tem maturidade suficiente para responder essas questões. Então, assim, eu acho que uma grande ideia que a Databricks trouxe é o Genie Spaces. Você consegue plugar as tabelas ainda quase que brutas numa camada Silver, sem estarem 100% preparadas para as áreas de negócio. Então, você poderia botar um conjunto de 10 tabelas que nem tem aquela modelagem de estar esquema, não são dimensões e nem são fatos, poderiam ser entidades sem nenhum relacionamento entre eles, tá? E você conseguir expor essas informações para que as áreas de usuário já consigam fazer perguntas em cima desse contexto de dados e você, ao mesmo tempo, consiga ganhar maturidade e até para construir um painel um pouco mais mastigado para suas áreas de negócio, tá? E então, o que que é o Genie Space, tá? O Genie Space, ele utiliza também o Generative AI para você responder perguntas abertas em linguagem natural, em português escrito. Então, democratiza também para as áreas de negócio, ele não precisa entender de SQL, entender de Python para fazer uma consulta, uma pergunta aberta. E também dá uma independência para as áreas de negócio, não ficar precisando dos times de dados construir um dashboard ou construir uma query, uma tabela mastigada para que ele consiga fazer as análises e responder as perguntas de negócio, tá? Então, a interface ela é bem parecida com isso. Aqui eu coloquei algumas tabelas de, por exemplo, uma tabela do dólar, né, de variação do dólar, uma tabela de cadastro de empresas, tabela de estabelecimentos. Eu peguei aqui até da camada bronze, uma tabela que está totalmente bruta. Então, vai entrar como se fosse um chatbot, tá? Um agente conversacional. Você vai fazer uma pergunta aberta, né? Por exemplo, como essa, né? Qual a média do valor do dólar mensal? E aí a inteligência que está por trás, embutida dentro da Databricks, vai entender, interpretar essa pergunta, transformar, vai identificar que essa pergunta, dentro do contexto que eu criei, está dentro dessa tabela de dólar, tá? Vai construir o SQL, tá? A partir do conhecimento que ele já tem, sem você precisar explicar, ele vai executar contra a sua tabela e já vai te trazer o resultado final para as áreas de negócio. Aí as áreas de negócio, elas conseguem dar um like, e você tem também todo o histórico que foi submetido isso dentro
do Genie Space, né? O Genie Data Room, que era o nome antigo, tá? E isso é extremamente bom para as áreas de usuários, que elas conseguem ter acesso à informação sem grandes burocracias, né? Você encurta muito tempo de projeto, tá? E, ao mesmo tempo, o time de dados vai ganhando conhecimento que tipo de perguntas estão sendo submetidas às áreas de dados, quais são as informações que estão faltando, se existe alguma query que está sendo montada de uma forma errada, se existe alguma regra de negócio que eu preciso colocar aqui no meu prompt engineering, né, para você aumentar a acurácia. Então, é um grande facilitador, né, um grande acelerador de projetos, tá? Em termos de disponibilização e democratização dos dados. Perfeito aí, Carlsone? Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, perfeito, é isso mesmo. Tá? E uma conversa, e você pode conseguir também criar a parte de visualização dos dados, e ele entende também que é uma conversa contínua, é uma interação bem legal, vale a pena vocês testarem. E a parte de data visualization, essas ferramentas de visualização de dados, né? Os dashboards e as ferramentas de BI. Mais uma vez, né? A gente sabe que existem grandes players no mercado, como Power BI, Tableau, mas o Databricks também tem a sua própria ferramenta. A gente está chamando agora de Databricks AI BI. Antes aí tinha o nome de Lakeview, né? Quem já utilizava. Isso é uma evolução. E o que, que a gente está trazendo de evolução? Também está trazendo Generative AI para dentro do dashboard. Então, ao invés de você montar, quem também não tem facilidade com Power BI ou com Tableau, de montar os seus gráficos mesmo que arrastando, você vai ter também um campo texto que você vai poder escrever em linguagem natural, né? Crie um gráfico e ao mesmo tempo que você está escrevendo, ele vai mostrar as variáveis, né? As colunas que tem naquele contexto de dados que você apontou na hora de montar o dashboard, tá? E conforme você vai escrevendo, tá? Depois que você submeter, mais uma vez, ele tem a inteligência de buscar os dados e montar de acordo com o que você pediu. Então, isso também é um grande democratizador de dados, de análise, principalmente para as áreas de negócio que talvez não tenham tanta afinidade assim, né? E aí também, né, é uma mudança um pouco de paradigma. Então, as áreas de dados, né, elas começam a poder investir mais na engenharia de dados e se preocupar menos em construir os dashboards lá nas pontas, né? Porque a gente está dando cada vez mais facilitadores para que as áreas de negócio ganhem independência nessa exploração. Aqui mais um exemplo também com gráficos, ele inclusive sugere também algumas perguntas, ele entende o contexto dos dados, então aqui são dados, por exemplo, de variação, né, de ações, né, de Big Techs, então você coloca assim, qual o valor de fechamento e tal, por dia, por empresa, ele consegue também automaticamente criar gráficos avançados, tá? E uma grande novidade também que surgiu há pouco tempo, né, que sempre foi um pedido aí dos nossos clientes, foi assim, pô, legal, assim, mas para os meus usuários de negócio, eu quero deixar esse dashboard embarcado, eu quero poder colocar na minha intranet, sem que ele precise entrar no Databricks. Agora isso é possível em 2 cliques, tá? Quando você dá um share, ele já te bota o código, ele cria um iframe, você pode criar uma intranet, um outro aplicativo e deixar esse gráfico embarcado como se fosse nativo numa determinada aplicação, tá? E Carro Sony também tem a parte do Genie, falando das APIs. Exatamente. No Genie, você pode compartilhar toda a interface conversacional também via APIs. E com isso integrar com alguma aplicação para usar o poder do Genie também para os seus usuários fazerem as perguntas. E com isso não ter a necessidade de acessar o Databricks diretamente para fazer essa pergunta. Com isso, deixando bem mais simples a utilização dos seus dados dentro do Data Warehousing da sua empresa. Bacana. E essa parte de integração também é possível, né? Correto? De Power BI com Tableau. É, Isso. se quiser continuar utilizando, tranquilo, É, né? uma das coisas importantes é que, como você comentou no início, né, que a gente, com uma plataforma aberta, fornece a possibilidade de integração com todas as ferramentas, a gente também traz novidades para a integração com ferramentas como Power BI e Tableau. Você pode publicar a camada semântica do seu catálogo ou do seu esquema dentro do workspace do Power BI
todos os relacionamentos, eles vão ser migrados também para esse workspace, e com isso, de uma maneira bem simples e rápida, você também pode criar dashboards nessas soluções, apontando diretamente para as queries executarem no Databricks SQL de maneira rápida, integrada, respeitando a governança, a segurança, a parte de linhagem, auditoria, regras de filtros e tudo mais. Um direct query, né? Não é replicar os dados, não. Direct query, correto? Exato, corretamente, corretamente. Vamos lá aqui, os dois últimos temas aqui, né, falando de proteção de dados, esse tema também é importante, né, de LGPD, principalmente quando você está trabalhando com dados sensíveis. Então, o Databricks também te entrega uma série de funcionalidades de mascaramento ou criptografia, tá, dentro desse tema aí de governança de dados. Também atende aos requisitos de rastreabilidade, auditoria dos logs, e tem funcionalidade, né, como Row Level Security, como um Level Security lá para fazer mascaramento condicional, tá? Então, sem perder muito tempo, a gente consegue criar isso com funções para poder fazer uma função de condicional aqui de mascaramento de CPF, que só quem pode ver essa informação for quem estiver do grupo lá de recursos humanos. E eu aplicaria isso nas tabelas utilizando aqui a cláusula de mask. E a última, assim, né? Depois a gente mostrar todas essas novidades aí para vocês e todas essas mudanças de paradigmas. Eu vi aqui que tem várias pessoas animadas aí para testar e fazer essa migração, né? E aí a grande pergunta, né? Ah, ok, né? Já que eu topo modernizar a minha arquitetura, né? E sair lá dos anos de 1980 e vim para esse lake house, né, atual, quais são as estratégias de migração? Que eu vou ter que recodificar tudo? Consigo fazer essas estratégias de lift and shift, ou seja, eu trago como está, ou é melhor, em alguns casos, refatorar o código, seguindo as boas práticas aí para melhorar a performance, né, e utilizar tudo que tem de bom aí no Apache Spark em termos de paralelismo. Que você me ajuda aí? O que você tem de dica aí, Carrossone? Bom, migração sempre é um tema complexo, né? Migração, quando a gente vem falar sobre migração, o principal tema é como que eu vou converter meu código, né? Que é importante, né? É o que vem na cabeça de muitos, mas tem todos os outros temas que nós já mencionamos acima. A parte de como movimentar os dados, né? Com DLT, a validação desses dados com expectations e o Lakehouse Monitoring, como eu vou orquestrar esses dados, FinOps, governança, tudo isso entra em conta e a Databricks fornece para vocês como uma solução completa de Data Warehousing. E No tem próximo slide, facilitadores para isso aí, ô Carrossone? exatamente. No próximo slide, a gente mostra, e aí vamos passar, obviamente, esse material para vocês, toda a parte de fazer a migração da ingestão dos dados até servir esses dados. Tudo com performance e governança. E tudo isso já documentado e validado, né, como esses facilitadores que o Assunção comentou. Mas tem mais, né? A gente tem ferramentas adicionais para tradução de código, né? Ferramentas open source como o SQLglot, que é uma ferramenta que está sendo muito utilizada atualmente para esse fim. Ou Remorph, que é a Databricks Labs que acabou de criar. Se vocês quiserem dar uma olhada, também ajuda nessa conversão de código. Existem opções licenciadas, né, como Blade Bridge, Data Switch, e aceleradores de parceiros, né, que aí, tanto utilizando técnicas de GenAI ou não. Não só para tradução de código, mas também, né, indo para o próximo slide, para validação dos dados, né? Não basta eu só movimentar o dado de um lado para o outro, como eu vou validar se ele está ok ou não. Então, também tem outras ferramentas, a gente vai passar tudo isso para vocês depois. Obrigado aí, Carrossone. Obrigado aí, o pessoal que está respondendo aí também pelo nosso chat. É importante aí vocês tirem um print ou depois peguem o material lá no nosso Git. Tem uns próximos eventos aí, falando muito agora de GenAI, agora no próximo dia 13 de novembro, né? A parte de Unity, né? Que é a parte de governança, só falando de governança no dia 26. E falando agora aí dessa unificação aí de padrões aí de armazenamento do Iceberg, do Delta Lake, também bem interessante aí, uma visão aí de futuro no dia 12 de dezembro. Reforçando aí para quem não entrou no início, a gente tem, né, um GitHub Databricks BR do DW, tá? Onde está lá esse armazenamento aí, tem essa apresentação de hoje, na pastinha lá de materiais.
tem algumas coisas que a gente está colocando e sempre vai estar incrementando também esse repositório com novidades e alguns aceleradores de código para quem está nessa jornada aí de modernização do seu Data Warehouse. Pessoal, agradeço aí. Não sei se tem ainda o pessoal que está aqui nos apoiando. Ficou alguma pergunta aí? Eu acho que a gente ainda tem mais um minutinho para tentar responder, respeitando aí o horário. Acho que foram todas respondidas, tá, Luiz? Beleza. Depois a gente dá uma olhadinha também. Então, pessoal, agradeço aí em nome do time. Carrossone, Muito muito obrigado. obrigado. Moisés, Marcão, Aiello. Agradeço também todo o apoio aí e o interesse de todos vocês. É, os nossos executivos de contas aí que cuidam dos territórios de vocês também estão sempre abertos a gente fazer um deep dive e falar um pouquinho mais da, das jornadas e dos desafios de cada um de vocês. Agradeço aí mais uma vez também em nome da Databricks. Obrigado também à equipe de marketing que está nos apoiando. E um bom dia a todos aí. E quero ver vocês todos experimentando aí essa modernização aí do Data Warehouse. Obrigado.